Vamos iniciar mais uma apresentação em videoaula. Conceitos básicos de Química. Como nós já vimos em aulas anteriores, a Química é uma ciência e ciência tem a ver com conhecimento, né? Aquele conhecimento adquirido através de uma metodologia, de uma sistemática. Então nós vamos estudar agora o que nós chamamos de o método científico, que é um método utilizado pelas ciências, não só pela química, mas pela biologia, pela física e outras ciências. Sendo que nas ciências da natureza, o método científico é um método experimental. Preste atenção. A primeira coisa importante é isso. A ciência, na utilização das ciências da natureza, o método científico ele é principalmente um método experimental. E o que é este método? Esse método nada mais é do que uma sequência de passos que você deve seguir. O mais importante de tudo é a sequência dessas etapas. Você não pode jamais trocar esta sequência. Aqui no nosso estudo, eu vou dar ênfase a apenas 5 etapas do método científico. Veja bem, 5 etapas. Mas, dependendo da literatura que você estuda ou do nível que você já está estudando, o método científico pode ter outras etapas, ou seja, pode ter 7, 8, 9 etapas, mas sempre mantendo a ordem. Esta ordem ela nunca é alterada, tá certo? Bem, a primeira parte do método científico, a primeira etapa, seria o que nós chamamos de observação. Se você está estudando alguma coisa, um determinado fenômeno, né? Para você estudar aquele fenômeno, primeiramente você tem que observar o que está acontecendo. Então, lógico que a primeira etapa é a observação. Não pode ter uma outra etapa. Então, por isso que eu falei que o principal é a ordem. Então, primeiro a observação. É através da observação que vai surgir o que nós chamamos de fatos ou dados. Depois que você já observou, você já tem fatos, dados, anotações daquilo que você observou, aí você parte para uma segunda etapa chamada de reflexão ou raciocínio. Nessa etapa, o ser humano usa o raciocínio que ele tem, o que o difere dos outros animais, a sua reflexão, o seu raciocínio, e tenta criar o que nós chamamos de explicação para aquele fato que já foi observado. Então, veja, você já fez uma observação, agora você vai tentar explicar aquele fato. E essa explicação, ela consiste em uma afirmativa chamada de hipótese. Por que uma hipótese? Porque você está imaginando uma explicação para aquilo que você observou, só que você não tem a certeza se essa sua afirmativa ela é verdadeira ou falsa, né? Essa sua premissa ela ainda precisa ser analisada. Então, você chama isso de hipótese, tá certo? Então, a hipótese ela só pode vir após uma observação. Jamais você pode ter primeiro uma hipótese, pois você nem observou, você nem viu o fato acontecer ainda, o fenômeno acontecer. Então, você primeiro tem que observar e depois você tem que usar o raciocínio ou a sua reflexão para criar essa hipótese, ou seja, essa explicação do que você observou. Então, perceba, como eu já falei, o mais importante é saber que é uma sequência de passos lógicos, tá certo? Depois que você criou a hipótese, você já tem uma explicação para aquele fenômeno, né? E essa hipótese você não sabe se ela é verdadeira ou falsa. Agora você avança para a terceira etapa, que seria a etapa de experimentação. Como eu falei no início desta aula, o método científico é um método experimental. Então, você vai fazer experiências, então surgem aqui as experiências. Mas não é qualquer experiência, são experiências direcionadas na tentativa de explicar a sua hipótese. Explicar não, de comprovar, aliás, a sua hipótese, para verificar se ela é verdadeira ou falsa, se você acertou a sua explicação ou se não, se o que você afirmou está totalmente incorreto. Então, você vai verificar. E para essa verificação, você utiliza de experimentos, tá certo? Então, essa é a terceira etapa. Veja, de novo, a ordem é importante. Você não pode fazer experimentos se você não tem uma hipótese. Você não sabe o que está tentando provar. Então, para que fazer experimentos? Então, para fazer experimentos, você tem que ter uma hipótese para tentar provar ou não essa hipótese, tá certo? Após a experimentação, veja bem, aqui
aqui no método científico, essa etapa é uma etapa fundamental. Por quê? Porque após a experimentação, você vai ter dois caminhos, tá certo? Vou botar aqui uma canetinha só. Por que você vai ter dois caminhos? Pois os experimentos eles vão comprovar se a sua hipótese é ou não verdadeira. Caso ela seja falsa, ou seja, ela não seja verdadeira, você não pode continuar para uma outra etapa do método científico. Por que não? Porque a sua hipótese que você criou lá na segunda etapa, ela é falsa. Você comprovou que aquilo não é verdadeiro. Então, o que acontece nessa situação? Você reinicia novamente o método científico. Você volta para o início. Por quê? Porque aquela sua hipótese, aquela explicação, ela não é verdadeira, tá certo? Então você começa de novo, você observa novamente, já com uma outra visão, já que você já sabe que aquela sua primeira hipótese, ela é falsa, então você já elimina aquela explicação, já observa com outra visão, outro ângulo, mas você observa novamente. Nessa observação vão surgir os fatos e dados novamente, você cria uma outra hipótese, olha só, você reinicia de novo, cria uma outra hipótese, depois você vai fazer novos experimentos. Esses experimentos comprovam que é falso novamente, você volta de novo. Então é assim que funciona o método científico, é através de erro e acerto. Então você volta e começa de novo e faz de novamente, até que os experimentos comprovem que a tua hipótese ela é verdadeira. Então, se a experimentação comprovou que a sua hipótese é verdadeira, nessa situação você continua o método científico. Aí a hipótese não é mais uma hipótese, porque agora os experimentos comprovaram que aquela hipótese ela é verdadeira. Então, trata-se agora de uma lei. Tá? Agora, aquela hipótese ela se transforma numa lei, porque você avança para a quarta etapa, que é a etapa de generalização. A generalização já fala tudo. Você vai verificar se aquela sua hipótese, que você já provou que é verdadeira, ela consegue abranger o que o homem conhece, ou seja, ela se amplia, ela pode ser generalizada. Aí nessa situação ela torna o que nós chamamos de lei, tá certo? Ela não é mais uma hipótese, ela vira uma lei. Então nota que o método científico ela cria leis. Então a generalização, tá? Aqui nessa etapa você tem a criação de uma lei, ok? Após a criação dessa lei, o método científico continua para a última etapa. Lembrando que eu estou destacando somente 5 etapas aqui, né? O que interessa aqui para o estudo da química, não vou aprofundar muito. Então, após a generalização, você vai para a última etapa, que é a etapa da teorização. A etapa da teorização consiste na ampliação da generalização. Nesse caso, na generalização, você tem o que chamamos de lei, né? Uma lei aplicada àquilo que o homem conhece. A teorização, nessa etapa, cria-se um modelo ou uma teoria. Tá? Olha só. Qual é a diferença de uma lei, tá? Modelo ou teoria? O modelo ou a teoria, ela tem uma aplicação mais ampla que a lei, ela é maior, tá certo? É isso que você tem que diferenciar. Ela tem um alcance maior do que uma lei. O modelo ou teoria, ela já se aplica a tudo que o homem conhece no mundo, inclusive aquilo que ele ainda nem conhece. Todas as teorias, né, se aplicam até ao que o homem não conhece ainda, ao que ele ainda vai descobrir. Ou seja, é uma coisa mais ampla, tá? Aí você termina as 5 etapas do método científico. A última etapa é a teorização, onde se cria um modelo ou uma teoria, tá certo? Percebam que, pelo esquema que eu desenhei, eu tenho aqui um ciclo. Por quê? Porque o método científico começa aqui na primeira etapa, termina aqui na última, na teorização, mas a seta aqui ela continua, tá? Formando o que nós chamamos de ciclo. Por quê? Porque a teorização, apesar de ser a última etapa, não significa que o método científico ele é estacionário, ele termina aí, né? Ele é estático. Não. As teorias que o homem cria, né, através do método científico, elas são o tempo todo elas são testadas, elas são avaliadas novamente, tá? Por quê? Lembra que eu falei que a teoria ou modelo se aplica até ao que o homem não conhece? Então, ao que o homem não conhece, o que ele ainda vai descobrir, tá? As teorias ou modelos são aplicados nessa nova descoberta.
Então, quando o homem descobre uma nova coisa, aí aquela teoria ela é testada se está tudo ok. Se o homem descobre alguma coisa que não bate com a teoria existente, significa que aquela teoria ela tem que ser reformulada, reavaliada ou até mesmo abandonada para a criação de uma nova teoria. Aí começa novamente o método científico, tá certo? Então entendam essa situação. Nenhuma teoria é eterna, ela pode ser reformulada ou até mesmo abandonada. Vamos agora fazer mais um exercício como exemplo. Essa questão ela caiu também em um processo seletivo no Distrito Federal. Analisando o resultado de vários experimentos, então preste atenção que o texto fala que ele está analisando o resultado de vários experimentos. Então foram feitos experimentos, isso é importante. Um aluno chegou à seguinte conclusão: quando se coloca uma vela acesa em um recipiente fechado, ela se apaga. Essa conclusão é uma teoria, uma hipótese, uma generalização, uma experimentação ou um modelo. Ele quer saber a que etapa se refere esta conclusão. Quando se coloca uma vela acesa em um recipiente fechado, ela se apaga. Bem, se você lembrar o que eu falei sobre o método científico, o mais importante é conhecer as etapas, mas principalmente saber a sequência. Perceba que na própria questão ele fala que essa conclusão ela vem após o resultado de vários experimentos. Então, se você lembrar do método científico, né, após os experimentos, olha, a experimentação, qual é a etapa seguinte, né? Ou seja, a generalização ela vem depois da experimentação. Essa etapa seguinte é aquela onde se cria uma lei. Então, nesse caso, isso aqui pode ser considerado como uma lei porque veio depois dos experimentos. Então, é uma questão bem fácil, desde que você saiba a sequência do método científico. Se não souber, aí realmente ela torna-se um pouco complicada. Então, a alternativa correta para marcar seria a letra C, tá? Uma generalização. Espero que tenha sido fácil. Chegamos ao fim de mais uma apresentação em videoaula.